Olá, muchachas e muchachos! Hoje o vídeo é uma maquiagem para casamento, de dia, para madrinhas e até mesmo para convidados. É uma make bem fácil de fazer, uma maquiagem assim que você pode reproduzir em casa, mas eu te indico a você testar antes, testar os seus produtos antes do grande dia, né? Não vai aí fazer correndo no mesmo dia. Então, dá uma treinada antes para no dia você arrasar na sua maquiagem de casamento, tá bom? Então, bora começar. Eu já estou aqui com a minha pele limpa, tá? E eu vou começar com o hidratante. Eu vou usar esse daqui da Vult e para espalhar eu vou usar esse pincel Dual Fiber. Eu escolhi aplicar com o pincel Dual Fiber, mas se você preferir, você pode também espalhar com as mãos o hidratante, não tem problema nenhum. E os lábios também precisam de atenção, por isso eu vou utilizar esse hidratante aqui labial. Também poderia utilizar o mesmo hidratante do rosto nos lábios, mas é mais confortável, né, usar um balm realmente focado nos lábios. E a maquiagem que eu vou me inspirar hoje é essa daqui que eu achei no Pinterest. É uma maquiagem elegante, com tons de marrom, que também é fácil de você ter em casa, porque você pode usar até mesmo uma paleta de contorno para reproduzir essa maquiagem. E lembrando, tá? Essa maquiagem é uma maquiagem de inspiração, não vai ficar igual, idêntico, não vou me transformar na modelo, até porque temos características totalmente diferentes. E também eu não sei os produtos que foram utilizados, eu vou usar aqui os meus mesmo, vou trazer indicação pra vocês. Então você vai usar aí o que você tiver na sua casa, tá bom? E agora que eu esperei aqui o hidratante aderir bem na pele, eu vou vir com essa blindagem aqui da Catherine Hill. E essa blindagem eu aplico 3 gotinhas, também vou espalhar com o pincel, mas se você preferir também pode aplicar com os dedos, mas é importante você esperar o hidratante aderir ali bem na pele antes de vir com a blindagem. E antes da base eu vou utilizar corretivo para camuflar as minhas olheiras. Eu tenho olheiras bem pigmentadas que eu sei que somente com a base não consegue tampar e disfarçar completamente. Por isso, eu vou vir com um corretivo antes da base e caso não seja o seu caso, você não precisa desse passo, beleza? Eu vou utilizar esse corretivo aqui, que é o da Kryolan, é a cor D4, e vou espalhar com o pincel Língua de Gato. Eu aplico o corretivo tanto na parte de baixo, que é bem pigmentada, como também na parte da minha pálpebra, porque a minha olheira, ela acaba fazendo esse pandinha realmente. E para espalhar o produto, eu venho com a esponjinha, dando um acabamento, retirando também excesso de produto. E para a base eu vou fazer uma misturinha de duas. Vou aplicar essa base aqui da Vult, que a minha tonalidade é Q015, junto com essa base aqui da Bruna Tavares, que é F60. Por que eu vou fazer essa misturinha? Essa base aqui, quando eu comprei, eu estava mais clara, e agora eu estou levemente bronzeada, então ela acaba ficando mais clara do que o meu tom. E essa base aqui da Bruna Tavares, ela fica bem amarelinha e mais escura pra mim. Então por isso essa misturinha. E ambas têm resenha aqui no canal, tá? Então vou deixar linkado aqui pra você que quer conferir. Começo aplicando a base da Vult e depois eu venho com a base da Bruna Tavares e coloco algumas gotinhas só pra realmente adicionar um pouco mais de cor nessa base. E para aplicação eu venho com o pincel Kabuki. Eu amo usar pincel Kabuki, gente, porque eu acho que ele espalha melhor, ele dá logo um acabamento assim bem bonito na pele. E aqui, ó, no pescoço eu também gosto de dar o acabamento, tá vendo? Pra não criar realmente uma máscara. Base aplicada, agora eu vou para o contorno. Eu vou usar essa paleta aqui da Dalla Makeup. É uma paleta somente de contorno, tá vendo? Então eu venho concentrando o produto aqui rente à raiz do cabelo e venho com menos produto para o centro do rosto, tá? E com a mão sempre bem leve, ó, pra não ficar marcado. Agora eu vou aplicar o iluminador. Esse que eu estou usando é o da Cigana. Ele tem um tom muito bonito, gente. Ele é um rosa, assim, com dourado, tá vendo? E eu venho com um pincel de esfumar. E olha o glow que ele já dá com só uma aplicação, gente. Eu acho ele muito bonito. E para o blush eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose, gente, que ela é muito velhinha, mas eu gosto das tonalidades, então vou usar ela. Vou fazer uma misturinha aqui com essas duas tonalidades. E a mesma coisa, ó, venho com a mão bem
leve, esfumando. E para não criar uma marcação, eu venho esfumando também aqui, ó, em cima do iluminador, trazendo um pouquinho aqui para o contorno, para não criar uma divisão ali entre o blush, contorno e iluminador, tá? E eu vou fazer o contorno também do nariz, vou usar a mesma tonalidade aqui e vou usar um pincel bem fofinho, tá vendo? Que é de olhos também, para fazer esse esfumado. Ó, fiz a aplicação e agora eu venho, ó, só com a sujeirinha realmente esfumando esse produto. E se você achar que ficou marcado, você ainda vai selar essa pele e aí você vai conseguir deixar ainda mais esfumado. E agora para selar eu vou usar esse pó solto aqui da Boca Rosa, vou usar o Mármore 1. Antes de aplicar o pó, pega essa dica aqui. Se no seu caso você também acaba acumulando produto abaixo dos olhos, você pega o seu espelho, coloca para cima e vem dando acabamento com a esponjinha para tirar excesso de produto, para realmente dar o acabamento. Você coloca assim para cima, porque você consegue ter uma visibilidade melhor e em questão de dobrinha também acaba ajudando bastante. E aí, assim que você der esse acabamento, você já vem selando com o pó. Então eu venho selando com o pó também olhando para cima e usando a própria esponjinha, tá? Então eu venho dando esse acabamento. E nas demais regiões eu vou utilizar esse pincel fofinho para dar o acabamento. Pele pronta, agora vamos para os olhos. E a gente consegue perceber que esse esfumado, ele ficou mais assim, retinho. Então assim, não tem um delineado, mas o esfumado, ele tem esse acabamento mais retinho. E você pode fazer de várias formas. Você pode usar um cartãozinho aqui para te ajudar a esse esfumado ficar mais certinho. Você também pode utilizar até uma fitinha. E eu, no meu caso, eu vou usar um pó compacto para fazer a marcação dessa área. Vou usar esse pó aqui da Vult e um pincel, que é esse pincelzinho fofinho de aplicar pó, realmente aplicar sombra mesmo, tá? Então, vou vir aqui, ó, pegando o produto. E com os olhos abertos, eu vou fazer essa marcação. Então, eu vou vindo aqui pra ver aonde que eu quero esse esfumado. E essa dica de fazer com o olho aberto é pra você não subir demais e também não descer demais, tá? Então fiz a marcação aqui dos dois lados. Vou começar o meu esfumado usando o meu próprio contorno, gente. Vou voltar com essa paleta aqui da Dalla. Só que agora eu vou usar essa tonalidade aqui, que vai servir de base para o nosso esfumado. Agora, antes de aplicar a sombra, eu não vou aplicar corretivo nem nada na minha pálpebra, porque eu já apliquei conforme eu fui fazendo ali a minha pele. Se você não aplicou nada, eu te indico você aplicar um corretivo para servir de base ali para o nosso esfumado, tá? Então eu começo depositando aqui, olha, nessa região do côncavo. Puxo também aqui pro cantinho interno, porque a inspiração da nossa maquiagem tem o esfumado até o cantinho interno. E depois eu venho, olha, só com a sujeirinha da sombra esfumando para cima e também trazendo aqui pra fora, tá? Fiz a base aqui do esfumado e eu observei aqui que na nossa inspiração a maquiagem ela tá um pouquinho mais laranjinha, é um marrom, porém é um pouquinho mais laranjinha. Então eu peguei essa minha paleta aqui, ó, que é da Contém 1 grama, que foi com tonalidades que eu montei. Eu comprei as unidades e montei essa paleta. Como eu já fiz a base aqui marrom, eu vou usar esse marronzinho bem alaranjado para a gente esquentar um pouquinho mais essa maquiagem. Vou usar o mesmo pincel. Inclusive, daria tanto para eu ter continuado somente com aquela tonalidade do contorno que a gente utilizou, como também daria para ter vindo direto com essa tonalidade, tá? Mas como eu quis me aproximar mais aqui do tom da modelo, por isso que eu vim agora com o laranjinha, mas daria tanto para ter usado somente o contorno ou somente o tom laranjinha, tá? E agora, para escurecer mais aqui, rente à raiz dos cílios, que eu percebi que nessa região aqui da pálpebra fixa dela está um pouquinho mais escuro, eu vou voltar com essa paleta aqui e eu vou usar esse tom aqui de marrom, tá? Vou também usar o mesmo pincel, por isso que eu falei, gente, é uma maquiagem fácil, que daria pra ter feito somente com 2 tons. Então olha como já fez diferença, aqui já ficou mais escuro do que esse outro lado. E agora somente com o pincel sujinho eu vou esfumando aqui o meu côncavo. E o marrom, ele é muito fácil de esfumar, de não ficar marcação, por isso que é uma maquiagem mais fácil. Abaixo da sobrancelha a gente percebe que ela tá um pouquinho iluminada, então eu vou vir aqui com o mesmo iluminador que eu apliquei na pele
Vou aplicar abaixo da sobrancelha. E agora, aquela marcação que a gente fez aqui embaixo, eu vou tirar com um pincel fofinho. Venho aqui tirando essa marcação. E vou fazer o acabamento embaixo. Para fazer o acabamento embaixo, eu vou começar com essa sombra laranjinha e um pincel mais achatado e fofinho. Então, eu vou fazer um esfumado aqui embaixo. Eu coloco o espelho pra cima e venho depositando o produto. E aí eu tento seguir, olha, essa marcação que a gente fez aqui, tá? Então eu venho e eu faço até o cantinho interno. E na linha d'água eu vou usar um lápis preto. Esse daqui é o da Playboy. E eu aplico na linha d'água e também acabo sujando um pouquinho aqui embaixo pra deixar essa região ainda mais escura, tá? E agora eu volto com o pincel anterior, dando acabamento aqui nesse lápis que eu apliquei, tá? Dando uma leve esfumada e também selando o produto para não correr o risco de escorrer depois de um certo tempo. Caso você sinta necessidade, você pode voltar com o pó compacto e dar o acabamento onde você achar que precisa, que não ficou tão rentinho e tal. Você consegue ir ajustando também depois, porque como você já fez essa base de segurar, depois você vir dar acabamento, também você consegue fazer, é como se fosse uma borrachinha, usar aqui o pó compacto com o pincel, tá bom? Aqui no cantinho interno eu vi que também tá um pouquinho iluminado, então por isso eu vou usar também o mesmo iluminador que eu usei aqui na sobrancelha e na pele. Eu vou usar aqui um pouquinho no cantinho interno. É só um pontinho de luz mesmo, tá? Agora eu vou aplicar os cílios. Eu vou medir antes pra ver se eu vou precisar cortar. Só vou tirar aqui esses residinhos, sabe? Que tem da base. Excesso. Eu vou aplicar a colinha, essa cola da Kiss New York. Eu acho ela maravilhosa. Tem um ótimo custo-benefício. E é fácil de usar, tá vendo? Você vem com um pincelzinho e aplica em toda a base. Enquanto a cola seca ali um pouquinho, eu já vou preencher um lado da minha sobrancelha. Vou usar esse gel de sobrancelha da Mari Maria. Esse daqui é a cor Taupe, que é um tom mais laranjinha. Vou utilizar esse pincel aqui, que é da Macrylan, se eu não me engano. Ele é bem fininho, gente, ele é maravilhoso. Nessa maquiagem de inspiração, a sobrancelha dela tá bem desenhada, bem preenchida. Então, vou fazer aqui bem preenchida também. Enquanto eu preenchi a sobrancelha, deu tempo aqui da cola secar. Vou aplicar com a pinça. Vou esperar aqui os cílios ficar bem fixo no lugar antes de finalizar, dar o acabamento final. E vou para os lábios. Vou retirar aqui o hidratante que a gente tinha aplicado no início. Tô usando um disquinho de algodão. E o lábio dela tá bem bonito, bem contornado, bem volumão. Parece que foi usado um lápis para contornar, depois esfumado ali um marronzinho e o gloss por cima. Porém, estou sem lápis, mas isso não é problema, gente. Peguei aqui um batom marrom bem escuro, tá vendo? E vou usar um pincel para fazer esse contorno. Vou colocar aqui na plaquinha também para facilitar na hora de pegar. Eu venho contornando esse batom um pouquinho por fora da minha linha, né, porque eu não tenho esse bocão, então eu contorno um pouquinho por fora pra dar essa impressão de mais volume. E depois eu venho esfumando bem de leve, só com o resíduo realmente do produto, pra não ficar uma marcação. E agora eu vou para o gloss, eu vou usar esse gloss transparente da Mari Maria. Eu vou usar com um pincel, gente, porque se ficar aplicando direto no lábio, começa a pigmentar o gloss, incolor, então olha o bocão que fica, gente, usando essa técnica. Agora eu vou dar o acabamento nos cílios. Eu vou vir com a máscara, eu coloco o dedo aqui, ó, por baixo, pra não sujar minha pálpebra. E só pra unir os cílios com os cílios postiços. E esse é o resultado da nossa maquiagem, um passo a passo super completo, do zero realmente. Eu amei essa maquiagem, eu amo maquiagem com tons de marrom, gente. Eu acho assim, elegante, chique, combina com tudo. Qualquer
peça também de roupa que você utilizar. E eu trouxe inspiração para uma maquiagem de dia, para madrinha, mas comente aqui se você usaria de noite, como debutante, enfim, como que você usaria essa maquiagem aqui que eu quero saber também, tá bom? E se você gostou desse passo a passo, se você tem vontade de aprender ainda mais sobre maquiagem, eu vou deixar linkado aqui o meu curso Pele Perfeita, que é um curso super completo, onde você vai aprender sobre contorno, técnica de luz e sombra, tem skincare, tem pele madura, tem pele negra, tem noiva, enfim, é um curso super completo. Então, se você quer aprender e evoluir ainda mais na maquiagem, clique aqui porque o preço é super acessível para todo mundo, poder aí iniciar na maquiagem e até mesmo trabalhar com a maquiagem, tá bom? Então é isso, espero muito que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like para ajudar esse canal a crescer ainda mais e esse vídeo poder atingir e ajudar outras mulheres, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima, fui!